Nos vídeos dessa semana, eu estou convidando vocês a praticarem comigo as sugestões de movimento e de papo que a gente levou na semana passada. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre as palavras que reverberam de alguma forma no nosso movimento. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana Bittencourt, terapeuta corporal, e aqui no canal a gente fala sobre movimento de corpo. Movimento que nos representa, um movimento que fala muito sobre nós, um movimento que conta a nossa história. Um movimento que nos leva ao autoconhecimento e cura pelo espreguiçar e movimentar das articulações aqui na terapia corporal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos que a gente teve na semana passada. Semana passada a gente falou sobre a importância da respiração. O vídeo dessa semana, o primeiro dessa semana, falou sobre isso, eu trouxe alguns exemplos. Hoje a gente vai fazer a segunda parte, que eu falei sobre as palavras, né? O peso, né, da palavra no sentido do geral e no sentido mais específico dessa palavra. O quanto que esse peso nas palavras torna o nosso movimento e vai de alguma forma reverberar nele, trazendo essas crenças limitantes, bloqueios, enfim, coisas que trazem muito desconforto para todas nós. Independente da sugestão de movimento que eu estarei aqui trazendo para vocês, vocês vão sim continuar com a respiração, entendendo o seu ciclo respiratório, percebendo esse inspirar e expirar, porque a respiração vai ajudar e muito em qualquer investigação corporal que a gente faça. Então, gente, agora a gente vai começar a perceber essas palavras. Eu trouxe 5 palavras aqui, mas você pode estar fazendo aí qualquer palavra e pensando nessa palavra, naquele sentido de o que significa realmente para mim, o que significa realmente para o meu movimento de corpo. Então, a proposta, né, dos 2 vídeos dessa semana é que eu mostro para vocês como é que o meu corpo movimenta, como é que o meu corpo responde a esses estímulos. Na quarta-feira eu mostrei para vocês o quanto que a respiração me inspira e como é essa movimentação comigo. Mas para vocês pode ser bem diferente. E não tem problema, não tem certo e errado. Lembra? A gente já conversou sobre isso. O que a gente vai fazer aqui é mostrar como é que o nosso movimento, como é que eu sinto essa palavra no meu movimento e como isso vai reverberar na minha vida. Então, presta atenção que o que eu vou mostrar é o que eu sinto e a maneira como eu percebo essas palavras em mim. Para cada uma de nós, essas palavras vai ter um significado, vai ter um peso, vai ter uma fluidez, vai ter realmente um momento de sensações e sentimentos e a gente vai estar demonstrando isso pelo movimento do corpo. Então, não vai ser igual, não temos modelo. O que eu vou fazer, mais uma vez eu repito, é o que o meu corpo está sentindo, é como eu percebo essas palavras e como eu identifico, eu lido com essas palavras no meu dia a dia, naquilo que eu acredito que elas têm, que elas reverberam em mim, que elas influenciam no meu movimento de corpo, nas minhas atitudes, enfim, em tudo que eu faço. Cada corpo movimenta de forma única, cada corpo vai mostrar o sentido que essas palavras têm de uma maneira muito singular. O que eu vou apresentar para vocês é como essas palavras movimentam em meu corpo, como é que elas se percebem no meu corpo. Isso não significa que vocês precisam copiar, não é modelo, não é uma forma única de estar fazendo esse tipo de ação, esse tipo de investigação corporal. Lembra quando eu apresento, que a gente inicia o vídeo, quando eu falo que o movimento corporal nos representa, o movimento corporal fala muito sobre nós, o movimento corporal conta a nossa história? É exatamente isso. O meu movimento, quando eu estiver falando das palavras, das 5 palavras que eu vou trazer aqui para vocês, ele vai estar contando a minha história, ele vai estar contando como é que eu sinto e percebo essas palavras pelo meu percurso, como eu sinto e o que elas realmente representam dentro da minha história. Então, para você, para o que você deseja, para o que você vai ser de outra forma e tá tudo bem, claro, nós somos diferentes. Isso é muito importante, a gente fazer a nossa assinatura chegar. Eu comentei sobre isso no vídeo anterior,
que a gente precisa começar a fazer com que a nossa assinatura corporal do nosso movimento de corpo, ela apareça em cada atitude, em cada ação, em cada investigação corporal que a gente fizer. Antes da gente começar o movimento propriamente dito, em relação às palavras, é bem interessante que a gente pense no significado dessas palavras para a gente. Cada palavra ela tem um significado e pode estar trazendo para a gente um sentimento, uma sensação, uma forma de ver as coisas. E isso ajuda muito no momento em que você vai movimentar. Quando você vai movimentar, essas memórias vão fazer você ir para esse lugar. E o movimento vai estar totalmente correspondente àquilo que te representa, àquilo que você é, a sua assinatura de movimento. Então vamos fazer o exercício de pensar no significado que essas palavras têm para a gente? A primeira palavra é amor. Eu vou trazer aqui para vocês o que a palavra amor representa para mim. Quando eu penso na palavra amor, eu penso numa entrega, num mergulho intenso, está inteira, está entregue. É um mergulho muito, muito forte em mim mesma. Muita verdade, eu não consigo amar se não for dessa forma. Com muita verdade, com muita intensidade, com muita transparência, respeito. Esse amor que eu tenho pelas coisas é muito forte. E ele precisa estar com essa estrutura desse jeito, nesse formato, dessa forma que eu entendo o amor. Então, a minha movimentação, eu percebo que ela é intensa, ela é forte, ela é muito firme. E a sua? Como é? Como é a sua movimentação quando você fala de amor? Bem, a segunda palavra é escolha. O que significa escolha para mim? Escolha é chegada e partida, né? É aquilo que precisa vir, porque muitas coisas já deixaram espaço, né? Escolher é esse lugar que me deixa num lugar de conforto, de tranquilidade, mas sempre pensando que em algum momento também vai transmutar, vai modificar. Não consigo me ver sem essas escolhas. Fazer escolha para mim é muito importante, porque ficar no mesmo lugar o tempo inteiro não me representa. E para você, o que é escolha? Como é que você se relaciona com essa escolha? Como é que reverbera no seu corpo, no seu movimento? A terceira palavra é força. O que significa força para mim, né? Ter discernimento. Estar firme com a minha espiritualidade, estar firme com o que eu sou, ser honesta comigo mesma, com todas as escolhas que eu faço, com todos esses espaços que eu vou ocupando. Eu sinto essa força cada vez que eu preciso pensar e repensar e analisar todo o meu caminho, todo o percurso que eu faço, né, na minha história, na minha vida. E para você, o que é força? O que significa força dentro do seu movimento de corpo? A próxima palavra é coragem. O que é coragem para mim? Coragem é ser eu mesma. Coragem é ter cada vez mais eu comigo mesma, entender quem eu sou nesse percurso, ser amorosa comigo mesma também, ter coragem de entender que em alguns momentos serei frágil. Essa coragem vai me renovando e fazendo com que eu seja a minha melhor versão sempre. Mesmo que seja um pouquinho a cada dia, mas é muito importante e faz todo sentido para mim. Agora me conta, coragem para você, o que significa isso? Bem, a quinta e última palavra, gente, é felicidade. Bom, para mim, felicidade é tudo que envolve, assim, estudar e aprender é algo que me deixa imensamente feliz. Conversar com os meus amigos e dar muita risada e compartilhar saberes também, imensamente feliz. Meu trabalho, felicidade é algo que me anima a ser cada vez mais eu mesma também. Eu estou feliz quando eu sou eu mesma. Eu estou feliz quando eu consigo perceber que os ajustes, as mudanças, as escolhas que eu fui fazendo foi me colocando nesse caminho que me coloca também nessa minha melhor versão, nessa melhor forma de eu ser eu mesma. Agora me conta, para vocês, o que é felicidade? Como isso reverbera no movimento de corpo de vocês? E no dia a dia, gente, entre uma atividade e outra da nossa rotina, a gente pode estar parando e fazendo realmente um movimento de corpo pensando na palavra que define o nosso dia, por exemplo, que define o trabalho que a gente está fazendo, que define aquele momento, aquela situação do dia. E essa palavra motivar esse movimento de corpo. 5 minutinhos e vocês podem estar colocando essa palavra em ação. Então, seja qual for a palavra, ela vai trazer um estímulo e um movimento de corpo que vai fazer você repensar, rever e analisar como você está se sentindo naquele momento. E tudo isso não leva mais que 5 minutinhos.
você jogar para fora essa energia desnecessária e tá nutrindo cada partezinha do seu corpo, inclusive para você terminar o seu dia, para você finalizar a sua tarefa do dia. Então faça com que essas palavras estejam sempre trazendo para você uma energia positiva, uma energia boa, conectando você cada vez mais com você mesma. A palavra precisa fazer sentido para a gente. Qual é a dimensão dessa palavra no meu movimento, na minha história, naquilo que realmente eu acredito? E aí, gente, como foi para vocês o vídeo de hoje, hein? Nossa, quanto movimento que a gente fez essa semana, hein? Muita coisa para a gente pensar, rever e perceber o quanto que o nosso movimento de corpo está em todas as situações. E aí, fez sentido para vocês? Então, curta, gente, comenta, compartilha com outras mulheres que precisam ouvir, que precisam praticar, que precisam se perceber em movimento, que precisam se conectar com elas mesmas. Traz para cá que o nosso grupo é para falar de mulheres e falar desse movimento que tanto nos faz bem. Para que vocês possam participar do grupo Movimento que Transforma, que todo dia de manhã traz uma sugestão de movimento e também tem um encontro mensal comigo. Então se inscreve, vem participar, já estou aguardando vocês por lá. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, mas já estou aguardando vocês para o próximo vídeo. E não esquece de comentar como é que essas palavras reverberaram no corpo de vocês. Eu quero saber, sim, comenta, hein? Já estou aguardando vocês no próximo vídeo. Até mais!